Olá pessoal, espero que todos vocês estejam tendo um bom dia. Em Ezequiel 38, 39, existe uma tentativa de Gog invadir Israel pela vontade de Deus. Porém, aí ficou um intervém. E a grande questão que vem sido debatido há anos é que na visão dominante dos cristãos, Gog e Magog seria a Rússia. Só que não tem nenhuma evidência que nos convença de que Gog e Magog seja a Rússia. E isso nos dá o direito de criticar esse estudo ou opinião, porque ele não resiste a uma análise minuciosa e mais profunda. Bom, em primeiro lugar, quero salientar que tenho N motivos para entender que este evento se deva à questão unicamente espiritual e não apenas política ou geográfica, como a maioria dos estudos tem comentado. Vejam esses clipes. Eles dizem que a Rússia está ao norte de Israel. Se tomarmos aqui um mapa mundi ou um globo terrestre e colocarmos o dedo sobre Jerusalém e formos deslocando esse dedo rumo ao Polo Norte, a última grande capital de país que nós vamos achar vai ser Moscou. Quer ver? Olha para esse mapa aqui, ó. Bem no centro dele é Jerusalém. Olha Moscou onde está. Ó. Se você deslocar em direção ao Polo Norte, de Jerusalém, aonde você vai passar? Moscou. É a última grande capital de país que está no extremo norte de Israel. Virás lá do teu lugar, lá do extremo norte de Jerusalém. O líder da Rússia é Gog. Ops, para mim não é bem isso o que parece. Se encontrarmos um mapa como este, encontraremos Jerusalém bem aqui. E se passarmos uma linha vertical, aqui é exatamente o norte de Jerusalém, para que você veja que Moscou, a capital da Rússia, estaria exatamente ao norte de Jerusalém, mas não é, porque o Polo Norte é o ponto mais setentrional que o planeta tem. E se formos para o Google Maps e encontrar o Polo Norte aqui e traçar uma rota de voo, nós giramos a Terra para que obtenhamos Jerusalém e o Polo Norte na mesma tela. Venha ver comigo. Agora ligamos Jerusalém ao Polo Norte em uma linha reta. Agora sim, essa linha está sendo desenhada na tela. Na verdade, Moscou está ao norte de Jerusalém, mas como você vê aqui, isso não chega nem perto do norte de Jerusalém. Na verdade, a Rússia não está no extremo norte de Jerusalém. Agora, eu quero que você preste atenção a este remendo. Então, agora vamos fazer um zoom. E eu terei que fazer o zoom algumas vezes. Lembre-se dessa linha aqui. O verdadeiro norte de Jerusalém está ligado diretamente a Ankara, que é a capital da Turquia. A Bíblia é fenomenalmente precisa, porque em Ezequiel 38, versículo 15, está falando sobre Gog e Magog, ok? Que é de onde diz que vem a invasão para Israel, vem da direção norte. E Ankara é que está diretamente ao norte de Israel. E por Israel ser o relógio profético, por amar Israel, é que estou focando a minha atenção nela nos últimos dias. E encontramos pelo menos 8 razões para que Gog seja a Turquia. Me acompanhe aí em sua Bíblia e vamos ver algumas dessas razões. Primeiro, as 7 igrejas do livro de Apocalipse estavam todas na Turquia. Segundo lugar, é na Turquia que Satanás tem o seu trono e se assenta. Apocalipse 22, 13. Estas são algumas fotos dele. O altar foi escavado e levado para Berlim, e atualmente continua sendo seu trono na Turquia. O altar foi dedicado a Zeus, originalmente construído no século II a.C., na cidade grega de Pérgamo, atualmente Bérgama, na Turquia. Terceiro, em Ankara, a capital da Turquia, está diretamente ligado ao norte de Jerusalém. Vejamos. E como nós acabamos de ver em Ezequiel 38:15, eles vêm montados, todos a cavalo, para a matança. Quarto, a Arca de Noé está na Turquia. Nós vemos que ela desceu no monte de Ararat, Gênesis 8:4. Sabe-se que desembarcaram nas montanhas do Iraque, que está no sul da Turquia, da sua fonte até o rio Eufrates. Quinto lugar, Irã faz parte da fronteira com a Turquia. Ezequiel 38:15. Vamos dar uma olhada. Sexto, as fontes de águas
estão na Turquia. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Apocalipse 16:12. Sétimo, a Bíblia diz que Gog está na Turquia, Ezequiel 38:3. E uma das principais razões por que entendemos que Gog e Magog está na Turquia e não na Rússia é porque a Bíblia diz e afirma ser na Turquia. É o que o próprio Senhor Deus diz em Ezequiel 38:3. E dizem: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Ezequiel 38:3. Se olharmos com atenção para estes versos, o príncipe e chefe de Meseque e Tubal seria, no caso, o primeiro-ministro, embora o presidente é universalmente aceito pela maioria dos estudiosos da Bíblia. E como Meseque e Tubal na Bíblia sejam duas cidades, não deixam de representar uma etnia, um poder ou governo. E elas ainda existem hoje em cada extremidade da Turquia. Sendo assim, Gog só pode ser a Turquia. E o chefe e príncipe é o rei ou presidente. Se você chegou até aqui e ainda está interessado, nós guardamos o melhor para o final. E estamos prestes a enriquecer sua mente com algumas informações que descobrimos. Em Apocalipse 9:16, ele disse que o número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades, pois ouviu o número deles. E o número dos cavalheiros dos exércitos era de 200 milhões. Apocalipse 9:16. São exatamente 200 milhões de soldados que irão invadir Israel. Mas de onde eles vêm? Ezequiel 38:5. Bom, ele vem de 4 países que ficam exatamente em volta de Jerusalém. Eles fazem quase que fronteira entre si, principalmente desses 4 países. Claro que o cabeça é a Turquia, depois a Pérsia, que é o Irã, Cuxa, Etiópia ou Sudão hoje, e os de Put, que é a Líbia, que fica no norte da Europa, e todos eles, como diz a Bíblia aqui, fala que vêm com escudos e capacetes. E temos também Gomer, onde está localizado o Reino Unido, a Suécia, a Alemanha, França, Polônia, e esses países aqui de baixo eu creio que são também do Islã. A França e o Reino Unido estão tendo problema com a população, estão com 80% da população do Islã, e o Islã já está ameaçando isso, está ameaçando tomar tanto o Reino Unido como a França. Provavelmente são os países que vão, daí como país pode ser que eles vão atacar Israel, fazer parte do grupo. E temos também Bet Togarma, Armênia hoje, e outros países ali da região ali. A Armênia, ela faz divisa, né? Ela faz fronteira com a Turquia, do lado direito ali, fica bem ali naquele centro ali. Aqui fala extremo norte, mas provavelmente deve ser eles, porque ali tem bastante país do Islã ali, né? Assim como Paquistão, Afeganistão e Kurdistão e outros países do Islã. Então tudo indica que seja esse país aí. Esses muitos povos aqui, no meu entendimento, né, que Deus me perdoe se estiver errado, mas no meu entendimento, são todas as nações do mundo, eu acho. Porque todas as nações do mundo hoje têm pessoal do Islã. Por ser do Islã, também tem ódio de Israel e dos cristãos. Então, provavelmente esses povos, esses muitos povos, são os militantes que possuem cada país, cada nação hoje na Terra, que faz parte do Islã, que vão se unir tudo para invadir Israel, né? Apenas uma observação aqui. Magog, segundo o nosso estudo e da maioria que nós temos visto, era filho de Jafé e habitou na Ásia Central. Seus descendentes, os hititas, são os ancestrais do povo russo de hoje. Não quer dizer que sejam russos, são os ancestrais. Meseque e Tubal, esses dois eram irmãos de Magog e estão ligados à mesma área geral, mas mais provavelmente são o povo turco de hoje. Josefa associou Meseque com a Capadócia, lar do antigo Império Hitita, na Turquia Oriental. Bem, pessoal, eu quero mostrar para vocês algumas reportagens sobre o ISIS, que é o Estado Islâmico, ou seja, a pretensão do ressurgimento do Império Otomano, do sétimo Império Otomano, quer dizer que agora ele vem como o oitavo, como a Bíblia diz, né, que o oitavo é um dos sétimos.
Então ele começa já a ser preparado para... já está surgindo, já está surgindo. Ainda, eu creio que ainda não está com o califa, com o anticristo mesmo ainda, sob o seu governo, né, o oficial. Mas já tem alguém se fazendo de califa e montando já o Império Otomano, que no nosso entender, de acordo com a palavra, é o 8º império, que é o império que vem sob a religião do Islã, o Império Otomano. Então nós vemos eles aqui, uma das razões para que nós acreditamos que Gog e Magog é uma força, talvez das trevas, uma força espiritual, está situada na Turquia. Na Turquia, nós vemos aqui vídeos do centro de treinamento ISIS na Turquia, Ezequiel 38, 39. Então a Turquia está dando apoio. Você veja aqui, esta aqui foi filmada na Turquia, centro de formação do ISIS na Turquia, onde ele traz todos os partidários da Al-Qaeda para o Oriente Médio, mas primeiro ele se reúne na Turquia. Eles se reúnem na Turquia, são treinados na Turquia, a maioria deles, né? Tá aqui, o terrorista checheno acrescenta, né? Olha o que ele fala aqui em português. Aquele que acredita se emigrar e participar da jihad, com seu dinheiro e bens, tem o posto mais alto com Alá. E são os vencedores, isto é, a paz amando ao Corão, sei lá, uma coisa assim. Então tá aí, ó. Aqui outro aqui, ó. É outro vídeo, não é o mesmo evento, é outro evento já. Mas tá aí mostrando aí, ó. Veja bem. São concentração de pessoas que estão se militando para combater, para matar os cristãos e os judeus. A ideia é invadir Israel, futuramente. Mas primeiro eles vão tomar o máximo de países que ele puder na região, né? Se fortalecendo, para depois, a partir daí, invadir Israel. Mas esse é o objetivo, né, de formar o Império Otomano, o Império da Turquia. Está aqui, nós vemos aqui, ó, provocou na Turquia, agitação provocou na Turquia, manifestação, está lá, agentes ISIS na Turquia, né, estão se fortalecendo. Aqui nós vemos aqui mais um vídeo ainda, né, aqui mostrando o primeiro-ministro da Turquia, Erdogan, né, que já fortaleceu, já colocou os terroristas aí para agredir as pessoas na rua agora nas próprias cidades. Lá já era perseguido os cristãos, lá já são perseguidos, não podem comprar e nem vender lá na Turquia, não sei se você sabe disso, mas no mercado normal não pode. Lá os cristãos são como se fosse fora da sociedade, né? Já está começando a coisa assim, são vídeos novos, recentes esses vídeos. E você vai ver por aí afora, ISIS está recrutando toda a região e da Turquia, e dos países da região ali e da Turquia. Né, a inteligência turca facilitou o fornecimento de caças e armas do Irã através da Turquia e Síria. Né, Istambul, Turquia, uma nostalgia, o Califado e o Império Otomano, olha aí, ó, tá vendo? O Império Otomano, você vai ver muita coisa aqui. Vamos ver mais alguma mensagem aí, vamos ver mais alguma coisa. Quero mostrar para vocês mais alguma coisa aqui. Ó, tá aqui o primeiro-ministro com os dois de Gaza, que é onde o primeiro-ministro está apoiando o Império, os atacantes de Gaza, né, que atacam Israel. Né? A preocupação maior hoje para que Israel seja destruído é desse homem aqui, do primeiro-ministro Erdogan, né, que é o primeiro-ministro da Turquia. Então a Turquia está pondo toda a força, todo o seu potencial para que Israel seja eliminado. Entendem? Aqui, ó. Escolhendo a Turquia, a Irmandade Muçulmana e o Hamas para lutar contra Israel. E a OTAN ainda torna mais fácil ainda. Veja bem aqui a notícia. ISIS, o filho bastardo da Turquia. Então o califado está se formando a partir da ajuda criada pela Turquia. Né? Claro que tem outros países apoiando. Você vai ver essa notícia aí, ó, nesse blog, e você vai ver essa matéria a respeito, e você por si só vai ver que a Turquia é onde está situado ali a força, o poder que vai reunir
os guerrilheiros, os soldados para guerrear e invadir Israel. em Gog e Magog. Você vai comprovar por esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse blog aqui. Outra coisa também, você pode assistir, você vai entrar nesse blog aqui, ó, News do Atalaia. Tá aqui, ó, newsdoatalaia.blogspot.com.br. Então você vai ver aqui o Gog e Magog, né? O que é Gog e Magog? Onde está Gog e Magog? Você vai ver todas as matérias aqui a respeito de Gog e Magog, a partir desses estudos desse vídeo que nós estamos falando com você aqui. E mais um dos motivos para a gente entender que a Rússia, como nação, não é Gog e Magog, como governo, não é Gog e Magog, eu quero mostrar para vocês que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele é cristão. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus. Vladimir Putin, ó. O presidente russo Putin, não sei como pronuncia ele, ele defende a cultura cristã e os valores ocidentais, condena o politicamente correto. Então, aqui tem um vídeo que ele fala sobre o assunto, né? Defendendo os valores morais e cristãos. Entende? Você puxar aqui na tradução aqui, ó, você vai ver, você consegue entender 90% que ele está defendendo a fé cristã e defendendo que a pessoa tem que ter Deus, tem que ter Jesus no coração, tem que estar de acordo com as palavras da família, né, o valor moral da família, de acordo com o que está na Bíblia. Então ele é um cristão. Vamos ver outro aqui para confirmar. Aqui, ó. Rússia proíbe o Corão. Né? O presidente da Rússia, né? O Vladimir Putin, que é o presidente, ele proíbe o Corão na Rússia. Então, você veja bem, nós sabemos, talvez a maioria não sabe, muitas pessoas não sabem, mas o Alcorão, se você for ler ele é a antítese. As pessoas que se converteram já do islamismo para o cristianismo e que conhecem o Corão profundamente, que nós vamos ver aí, assim como o Walid Strobel, que ele mostra inclusive os versos do Corão, provando que o Corão é a antítese da Bíblia. Por exemplo, o que ele diz e o que ele prova? Que tudo que Jesus e a Bíblia diz que Satanás e o anticristo e vai fazer, o Alcorão também afirma que Maomé e Alá e vai fazer. Entende? Então, casa uma coisa com a outra. Então, tudo o Deus do Islã, infelizmente, eles estão sendo enganados, muitos muçulmanos estão sendo enganados pelos seus líderes sobre a doutrina deles, sobre o Deus deles, que é um Deus que não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que criou os céus e a terra, que criou o homem e colocou o espírito no homem. Entende? Então, por esse motivo, o presidente, eu creio, né, que por esse motivo, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele proíbe, então, o Alcorão na Rússia. Um caso, assim, singular, né, porque, você veja bem, eu acho que fora a Rússia, só os judeus também proíbem, no caso, né, não aceitam, pelo menos não deveriam aceitar, né, os que estão mais politicamente, aliás, os que estão mais corretamente de acordo com a palavra, em obediência, como nação, que eu estou vendo hoje no planeta é a Rússia. Entende? São mais cristãos do que nós, porque eles têm um governo, leis federais que se aplica aos valores cristãos. Já a coisa que no Brasil já não é mais isso. Né? Nós, infelizmente, estamos perdendo para a Rússia em termos de fé em Jesus Cristo, em fé em Deus, né? Em obediência à palavra de Deus. Estamos perdendo longe para a Rússia. Vamos mostrar outra aqui. Temos aqui, ó, o ressurgimento do cristianismo na Rússia. Ó, o Vladimir Putin ali, né? Você vai ver aqui, ó, a família dele, a esposa e tal, os filhos, o neto, sei lá, estão aí aparecendo aí. Vamos ver outro para ser bem rápido. Aqui está sendo uma afirmação aqui, né? Sabe que Vladimir Putin é um cristão? Provavelmente ele deve estar saindo da igreja, alguém tá filmando ele. Aqui, Putin tem Deus do seu lado.
é um programa aqui que está fazendo um comentário que Putin tem Deus do seu lado, o presidente da Rússia. Então, tá lá. Aqui ele está afirmando, o mesmo programa, no outro programa, ele está afirmando que o Vladimir Putin é obcecado pelo direito com os cristãos, né? Exagerado até, em obediência à palavra de Deus, digamos que seria um fanático até, sim, pelo cristianismo, por obedecer a palavra e viver dentro dos conceitos bíblicos da palavra de Deus. É o que dá para entender aqui pela esse menino está falando. Olha aqui, ó, de Vladimir Putin, fé cristã em suas próprias palavras, ou seja, com as suas próprias palavras, ele está dando uma entrevista sobre a fé cristã, a fé em Jesus Cristo. Aqui ele diz que o homem não pode viver sem Deus, né? Que o ser humano não pode viver sem Deus, ele tem que ter Deus no coração. E o Deus do Vladimir Putin, que nós entendemos aqui, é Jesus Cristo, não é outro, é Jesus Cristo, né? Outra coisa aqui, ó, Vladimir Putin toma posição contra a nova ordem mundial. Olha, isso aí é uma coisa muito importante, gente, a respeito de Gog e Magog, entendeu? Se ele está contra a nova ordem mundial, automaticamente ele é contra Gog e Magog também. Qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus e conhece por onde vem essa tal de nova ordem mundial, que é do Islã, que é o califado, que é esse governo do Império Otomano, que seria o 8º, né, o 7º, está revivendo agora já, aí no Iraque, na Síria, qualquer um vai saber disso aí, ele é contra. É um cristão, automaticamente tem que ser contra como governo. Então, como governo, você veja bem o que está acontecendo na Rússia. É o único que está defendendo a fé cristã e os cristãos. Um governo que defende os cristãos, que defende a religião cristã. É o único no mundo, não tem outro. Eu não conheço outro. Se vocês conhecem algum país que o governo defenda a fé cristã, com leis e decretos, me mostre. Eu não conheço outro. Esse aí é o mais corajoso que eu vi até hoje. Rússia rejeita Obama e o Império Britânico, que estão por trás aí do califado, né, do Império Otomano. Então ele defende. Obama, para quem não sabe, ele foi um cavalo de Troia que colocaram nos Estados Unidos lá, ele é do Islã. Por isso ele está enfraquecendo os Estados Unidos, fortalecendo os terroristas e todos que eram inimigos dos Estados Unidos até então. Agora Obama está fortalecendo e trabalhando o contrário, inclusive o contrário dos judeus. Sempre defenderam os judeus, já que os Estados Unidos foi um país colonizado pelos cristãos e judeus que fugiram, escaparam do Império Romano e do Império Otomano na época. Aí agora está sendo invertido, ou seja, colocaram a raposa para cozinhar do galinheiro lá. Assim como no Brasil nós fizemos também a mesma coisa aqui. Eu sempre me perguntava por que a Rússia teria alguma relação com Gog e Magog na maioria dos estudos escatológicos. E eu não me conformava, porque o conhecimento que eu tenho, as informações que eu tinha, no caso da Rússia, não eram de que a Rússia era um país, ela foi um país ateu, sim, na época do comunismo, mas ela foi, pelo que a gente entende, ela foi o país mais cristão do planeta. Entendeu? Tanto que, né, quando entrou o comunismo, o pessoal foi expulso de lá, o pessoal fugiram, os que não foram mortos fugiram, os cristãos. Mas depois, quando caiu o muro de Berlim, este pastor aqui, né, esse aqui, José Irion, ó, esse que está aqui, ó, José Irion, então ele pregou, ele foi o primeiro a ser convidado a pregar na Rússia. Depois que caiu o muro de Berlim, na época do comunismo, né, quando caiu o muro de Berlim e terminou o comunismo na Rússia, ele foi o primeiro a pregar o evangelho na Rússia, convidado pelo próprio ex-presidente Gorbachev, sei lá, Gorbachev, eu não lembro como é que pronuncia, mas ele foi o primeiro a ser convidado para pregar e ainda por cima pregou no Kremlin, pregou a palavra lá para o exército inteiro do Kremlin na Rússia. E na pregação dele, parece-me que 15 mil soldados se converteram. Os maiorais da Rússia se converteram a Jesus Cristo, falando o que o comunismo não fez na vida deles em 70 anos, Jesus fez em apenas 5, 10 minutos na vida deles. Então, o cristianismo entra na Rússia novamente a partir deste pastor aqui, ó, a partir deste pastor, do José Irion. Cuando explotó el Boiler, explotó la estufa y el gas.
esse pastor aqui, de la casa. esse pastor aqui é um homem usado por Deus, né? Essa é uma das razões também porque eu estranho que a Rússia seja Gog e Magog, né? Eu entendo que Gog e Magog pode ter um povo lá na Rússia, mas a Rússia como nação, como governo, ela não viria ajudar. Mas sim, os militantes, que o que a gente percebe que está acontecendo hoje, os militantes do Islã e do terrorismo contra Israel e contra os cristãos, sim, esse está espalhado no mundo inteiro. Infelizmente está no mundo inteiro. Aí esses militantes poderiam vir também de lá, né? Mas não como governo. Hoje eu entendo que a Rússia é o país mais cristão do planeta, entende? Então essa é uma das razões. Então esse pastor aqui, ele pregou na Rússia, ele foi torturado lá, quebrado as 2 pernas dele na Rússia, né? 8 anos antes dele pregar lá, né? Quando era comunismo ainda, ele foi fazer contrabando de Bíblia lá e foi pego, e daí foi torturado, quase mataram ele, mataram acho que o companheiro dele, ou o irmão companheiro dele, enfim, mas depois de 8 anos, convidado pelo próprio presidente, né, da Rússia, foi convidado para pregar o evangelho. Primeira vez que se pregou o evangelho depois do comunismo na Rússia foi pregado por este homem aqui, ó. Este homem, pastor José Lyon. Conheçam ele, as pregações dele são maravilhosas. Um homem de Deus. Bom, pessoal, está aí algum dos motivos pelo qual eu acredito a Rússia não representar Gog e Magog como governo, como nação, né? E sim a Turquia. É o que a gente vê, o que está acontecendo hoje. E para que você confirme e saiba mais, eu gostaria que você assistisse os blogs que a gente colocou aí no YouTube. Eu vou colocar na descrição do vídeo, né? E manter informado, porque as coisas estão acontecendo de um dia para o outro, assim, de uma noite para outra, e se cumprindo muitas profecias bíblicas. E fique atualizado a respeito dos últimos acontecimentos bíblicos na Terra, e se preparemos para a volta do Senhor Jesus Cristo, na santificação, através da sua palavra e do poder do seu Espírito Santo. E não esqueçam de divulgar o meu trabalho. É um trabalho humilde, simples, a minha voz é uma taquara ultra rachada, mas é o que eu posso fazer, em nome do Senhor Jesus, para que vocês saibam as coisas que estão acontecendo e sejam abençoados, para a glória do nome do Senhor Jesus e do Pai que está nos céus, que vive e reina para todo sempre, o poderoso de Jacó e o santo de Israel, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém.